Quem assiste Peppa Pig sabe que o desenho é bem divertido. Mas será que ao assistir os episódios, você notou os pequenos erros de animação que existem? Ficamos completamente sem glitter. Quando a porquinha recebe a sua melhor amiga, a Suzy, pra brincar em sua casa, a gente vê as duas tirando vários brinquedos de um cesto e espalhando eles pelo chão do quarto. E George quer participar, mas a sua irmã meio que exclui ele. Depois dessa cena, a gente volta pro mesmo local e percebe que a pequena buzina que estava ao lado do caderno verde desapareceu. Depois vemos magicamente que ela foi pro outro lado do quarto. E não só isso, quando as meninas tiram os brinquedos do cesto, um dos primeiros é a caixinha surpresa que até mesmo acaba se abrindo quando isso acontece. Só que depois de falar com George, a gente vê que o brinquedo não tá mais no chão do quarto. Mas diferente da buzina, a gente não vê ele de novo. Isso me dá a leve impressão de que o pessoal que faz a animação da Peppa teve uma certa preguiça de colocar o brinquedo no cenário de novo. Você também não acha? Confira todos os erros que a gente encontra agora em Peppa Pig. Pega a sua pipoca e vem comigo. Tá começando mais um Teen Videos. Quando Peppa conhece a casa da Molly Topeira, que fica embaixo da casa da Rebeca Coelho em uma toca, todos chegam ao quarto da Molly. Ao chegar lá, a gente nota que existem várias coisas dentro dele, como uma caixa de ferramentas, uma escada e umas paradas na parede, como um desenho de duas flores que estão logo acima da escada. O detalhe é que na cena seguinte a gente vê que magicamente o desenho das flores agora não tá mais lá, e sim ao lado da escada. Isso é uma conspiração totalmente pancada. Depois que o Papai Pig chega para buscar a Peppa e entra na casa, indo até o quarto da Molly, a gente vê que dessa vez nada mudou de lugar. Só que uma coisa completamente nova aparece. Um outro quadro na parede que não estava lá antes. Voltando ao episódio dos brinquedos desaparecidos que a gente falou no início, notamos outros erros bem legais que acontecem no decorrer. Quando Suzy e Peppa estavam próximas ao cesto de brinquedos, logo no início a gente pode ver que na parede atrás dela existem dois desenhos de dinossauros, que provavelmente foram feitos pelo George. Só que logo depois, quando vemos as duas garotas de novo deitadas no chão se divertindo, observamos que os desenhos na parede não estão mais lá. E um pouco depois, quando George desce para comer a massa de cookies que sua mãe fez, ele escuta as garotas se divertindo. Então a gente vê elas novamente. Só que dessa vez observamos que na parede existe de novo um desenho colado. Só que aí não é o dos dinossauros que estava antes, e sim um desenho de um elefante e um sol. O mais interessante é que ele apareceu antes no desenho, só que ele estava lá do lado da beliche da Peppa e do George. Então dessa vez o desenho só mudou magicamente de lugar. No episódio da Peppa, em que a gente conhece o centro de lazer infantil, onde todos os brinquedos são bem fofinhos, notamos alguns detalhes interessantes. Em uma das cenas a gente vê o Edmond elefante pulando em uma almofada de borracha. E note que embaixo dele existem dados coloridos, e dois deles são laranjas. Só que além de serem dessa cor, eles também são completamente iguais, tendo inclusive as mesmas letras H e E de um lado e o número 3 em outro. Meio que o desenho achou melhor nessa cena copiar e colar o item. A gente sabe que você ama brincar, então confere esse brinquedo irado do Sonic pra você se divertir. É só clicar no link do primeiro comentário fixado e levar o seu pra casa. No mesmo episódio, quando Richard Coelho passa por um outro brinquedo com 2 cilindros de espuma, vemos que ao lado dele existem vários outros dados, e o mais perto é um vermelho com as letras J e C e o número 5. E depois, quando observamos a cena mais aberta, a gente vê que ao lado desse dado vermelho está um outro onde vemos a letra F e o número 4. Só que quando as crianças se recusam a ir embora e a senhora Coelho entra do brinquedo, a mamãe Pig vai pra ajudar e acaba ficando presa. E a gente vê que só o dado com a letra F tá lá pertinho da mamãe, e o com as outras letras sumiu. Como pode ser? E logo depois, quando vemos de novo, notamos que o dado agora tá bem mais longe da personagem. Em um dos episódios que eu dei mais risada em Peppa Pig, a gente encontra uma coisa que não faz muito sentido. Quando o Dr. Urso tá dando instruções de segurança e fala pra eles olharem por onde andam, logo depois tropeça em uma bola e desce o vale caindo em várias plantas cheias de espinho. Note que quando essa cena hilária acontece, a gente vê que a ambulância tá completamente fechada. Logo depois a gente vê as crianças e a Madame Gazela, e note que agora a porta do motorista da ambulância tá aberta. E antes não estava. Quem abriu essa porta? Já que todos estavam olhando o Dr. Urso caindo no barranco. Não
Não fazemos ideia. Logo em seguida, a gente vê a Madame Gazela e as crianças entrando na ambulância para socorrer o pobre médico que tá completamente quebrado. E a professora entra pela porta do motorista e as crianças por trás. E vemos que nas portas atrás, de um lado está a Peppa Pig e a Molly Toupeira do outro. O detalhe é que quando a ambulância chega ao pé de maçã onde o Dr. Urso está, notamos que a Peppa ainda está lá, só que do outro lado. E onde ela estava antes, agora está a Rebeca Coelho. E a Molly não está mais em lugar nenhum. Fora isso, a Madame Gazela, que deveria sair pela porta do motorista, acaba aparecendo pelo outro lado da ambulância sem nenhuma explicação que faça sentido. O que muitas pessoas não notaram, mas é um erro de lógica no desenho. Cabeça oca! Indo agora pro episódio em que o Papai Pig, como um bom engenheiro que ele é, vai ensinar as crianças a fazerem suas próprias poças de lama, esse é o sonho de todas as crianças no mundo da Peppa. E quando a gente vê esse momento, note que a protagonista tá bem próxima do George, da Candy e da Suzy. Só que na cena depois a gente vê que a Peppa tá longe das outras crianças, como em um passe de mágica. Nesse mesmo episódio, indo um pouco mais pra frente, o Papai Pig mostra como funciona o concreto, que ele e sua equipe estão utilizando para construir no novo parquinho para os alunos da escola. E nessa cena a gente vê que as crianças estão olhando atentamente e o George tá ao lado da sua irmã mais velha. Depois que o Papai Pig tem a não tão brilhante ideia de entrar no concreto, o Edmond Elefante responde a pergunta sobre como ele vai ficar duro em pouco tempo. E nesse momento a gente vê que o George simplesmente desaparece do lado da Peppa. Então você pode estar se perguntando, será que ele caiu no concreto? Graças a Deus não, já que logo depois ele reaparece, mesmo que um pouquinho mais à frente do que ele estava antes. Dessa vez eu tenho que admitir que o George me deu um susto. Voltando ao episódio do Centro Infantil de Lazer, quando eles chegam ao local e veem a Mamãe Pig ainda presa nos brinquedos, note que existem 3 balões em cima dos personagens. E quando a cena seguinte volta pro papai e as meninas, a gente vê que agora, além dos balões que estão no teto, outros estão ao lado do grupo que antes não estavam lá e surgiram do nada. Além disso, também notamos que atrás do Papai Pig, onde antes não tinha nada, agora tem uma bola amarela, o que indica que esse foi um novo item colocado na cena, ou seja, mais um pequeno erro. Será que os animadores fizeram isso de propósito? Se você ama desenhos animados, eu tenho uma novidade incrível pra você. Lançamos um novo canal de quiz. Nele a gente vai testar nossos conhecimentos sobre desenhos e filmes favoritos, como Bluey, Peppa Pig e muitos outros. Vamos para uma jornada cheia de desafios, risadas e muita diversão com Wavy. Não perca tempo, se inscreva agora mesmo no link que tá na descrição. Ou aponte sua câmera pro QR Code na tela e comece a jogar. Te espero lá, hein? Já deu pra ver que as coisas costumam aparecer e desaparecer no desenho. Só que uma delas que aconteceu me deixou um pouco em dúvida. No episódio Delegacia, a gente vê que a família Pig tá indo à polícia pra tentar localizar um dinossauro de brinquedo do George. E note que em cima da mesa tá uma caixa contendo 2 rosquinhas doces. Os 2 policiais se aproximam do porquinho pra anotar os detalhes do brinquedo. Em seguida, eles vão pro depósito da delegacia. E a gente nota que tanto a caixa como as rosquinhas desapareceram. Será que ele raptou e engoliu as 2 enquanto ninguém tava olhando? Quantas coisas tem aqui? Indo pro momento em que vemos o Papai Pig indo pro sótão para pegar o desenho de um dragão que o pai das crianças tinha feito quando ainda era criança, ao lado das caixas tem uma bolsa azul em cima, além de um quadro abstrato encostado com um baú atrás. O pai do George então encontra a sua pastinha da escola e a gente vê que primeiro o baú desapareceu. E depois vemos que o quadro não está mais ao lado das caixas, e sim atrás do Papai Pig. O que é algo que não faz muito sentido, já que ele não mexeu nas caixas, só na antiga bolsa escolar. Isso é o que eu chamo de mistérios do sótão. No mesmo episódio, no dia seguinte, a gente vê que as crianças levam o desenho do dragão do Papai Pig para a escola. E vemos vários na parede, cada um deles com uma estrelinha. Note que temos em cima um desenho de borboleta, uma cenoura e um pequeno trator. E quando a Madame Gazela entrega a estrelinha para o Papai Pig vários anos depois, note que os desenhos mudaram a ordem e disposição, de forma que o tratorzinho ficou logo abaixo da borboleta e o da cenoura ficou colocado mais para baixo. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!